Bem-vindo, mortal. Eu sou aquela que narra histórias para embalar seu repouso. Agora relaxe e me deixe conduzi-lo até o adormecer. Boa noite, Emily. Me chamo Elias. Na estrada, ninguém pergunta seu nome. Chamam sempre de bode velho, irmão, patrão ou motorista. Tanto faz. O que eu vou contar começou em 2009, quando eu ainda fazia frete por fora com meu Mercedes 11 13 azul, um que roncava alto e bebia diesel como se fosse água de rio. Eu levava carga do interior de Goiás até o Paraná, cruzando trechos que Deus, se um dia passou por lá, esqueceu de voltar. E existia um pedaço específico da BR, o quilômetro 214, que todos nós evitávamos pegar sozinho depois das 10 da noite. A lenda ali não era de mula sem cabeça, lobisomem ou sombra. Era de gente viva que já tinha morrido, mas não sabia. Mas isso eu só fui entender depois. Eu tinha atrasado a entrega por causa de um pneu que rasgou antes de Rio Verde. A chuva veio junto, grossa, quente, batendo no para-brisa com força de granizo. A estrada estava vazia, vazia de um jeito errado. Nem caminhão-leito, nem carreta bitrem, nem ônibus. Só eu e água. Quando passei a placa do 214, senti o corpo arrepiar. Não tinha vento, mas a boleia ficou fria. No retrovisor, por um segundo, achei ter visto luzes, 2 luzes distantes e tortas, mas sumiram. Segui mesmo assim. Trabalho é trabalho. Foi então que ouvi, no meio da tempestade, uma batida seca na porta do carona. Toque, toque, toque. 3 vezes, medidas, como se alguém tivesse pedido carona com toda educação. Emily, eu juro por tudo, não havia ninguém na estrada. Fiz o que qualquer caminhoneiro faria. Ignorei. Apertei a marcha, fingi que não era comigo. Mas o barulho veio de novo. Toque, toque, toque. Só que agora mais alto e com uma coisa pior. Um cheiro. Cheiro de metal molhado, de ferrugem misturada com diesel velho, aquele odor que sai de tanque abandonado. Invadiu a cabine tão rápido que minha garganta secou. A chuva diminuiu do nada, como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. E foi aí que eu vi. Ele estava parado no acostamento, a uns 40 metros, magro, curvado, segurando um capacete de moto na mão direita. Não era lanterna, não era farol. Era como se alguém tivesse jogado um raio fraco sobre ele. Só nele. O detalhe mais errado, ele não estava molhado, apesar da chuva ainda pingar no chão ao redor. A roupa dele estava seca, o cabelo seco, o capacete limpinho. Eu reduzi a velocidade, não por bondade, mas porque a visão me tirou o ar. Parecia que eu já tinha visto aquele homem antes. Ele levantou o braço devagar e apontou para a frente. Não para mim. Para a curva do 214 que eu estava prestes a entrar. O motor do meu caminhão deu uma oscilada. O painel acendeu e apagou, como se alguém tivesse puxado energia do 11, 13. O coração batia tão alto que eu sentia no ouvido, e quando eu ia olhar de novo para o acostamento, ele tinha sumido. Emily, eu não virei caminhoneiro ontem. Sei diferenciar neblina de fumaça, sabe? Então, quando a curva ficou tomada por uma névoa espessa e parada, eu entendi que tinha alguma coisa errada. Coisa grande. A 20 metros da curva, o cheiro de ferrugem piorou. Fortíssimo, a ponto de arder. O limpador de para-brisa congelou no meio da varredura. Parou. E quando entrei na curva, eu vi o que nunca esqueci. No meio da pista, havia uma moto tombada, ainda com a lanterna traseira piscando fraca. E atrás dela, um carro prata atravessado com as portas abertas. Um acidente. Acabado de acontecer. Ou quase. Porque quando parei o caminhão no acostamento, percebi um detalhe impossível. Não tinha rastro de chuva nos veículos, nenhuma gota, como se a cena estivesse congelada no tempo. E havia mais.
A moto tinha a placa do meu estado e o capacete caído no asfalto. Era o mesmo que o homem segurava momentos antes. Eu estava vendo uma cena que não estava acontecendo naquele momento. Era um eco, um aviso. Senti o estômago revirar. O mundo ficou menor do que a boleia. Foi quando ouvi o barulho. Um motor acelerando forte, subindo o 214 sem farol aceso. Um carro vindo do nada, rápido demais, direto na minha direção. O mesmo barulho que os antigos falavam. E aí, apareceu ele, o homem, do lado da moto, do jeito que estava antes, seco, iluminado por uma luz que vinha de lugar nenhum. Ele ergueu o braço com violência e apontou para o acostamento, não para a curva, para mais longe, para eu puxar o caminhão todo para a terra fofa. Não pensei, só joguei o 1113 para o barranco. Ouvi o eixo traseiro reclamar, a carga balançar. No mesmo segundo, o carro invisível passou rasgando a pista, levantando um rastro de calor seco. Calor que queimou meu rosto de leve, como quando abrimos forno quente demais. Eu tremia tanto que mal conseguia respirar. Quando olhei de novo para a pista, a moto tinha sumido. O carro prata também. E o homem não estava mais lá. Só restava o cheiro, forte, fundo, de ferrugem quente. No dia seguinte, parei num posto antes da divisa, tremendo. Fui no balcão do restaurante perguntar para o Zé Pequeno, frentista antigo. Ele olhou para mim com uma calma de quem já sabe a resposta antes da pergunta. Você viu o rapaz da curva, né? Rapaz da curva? Perguntei, fingindo coragem. Ele morreu ali, Elias. Em 2006, bateu numa carreta sem farol. Dizem que ele tenta evitar que aconteça de novo. Minha pele gelou. E funciona? Só com quem ele consegue alcançar, disse o frentista, mexendo no cigarro sem acender. Nem todo mundo ouve o aviso. Ele bateu a cinza imaginária na mesa. Mas se você ouviu, é porque ainda não estava na sua hora. Em 2018, voltei a passar pelo 214 à noite, dessa vez dirigindo um caminhão novo da firma. Não chovia, não tinha ninguém, só a estrada morna e o barulho dos grilos. Quando cheguei perto da curva, reduzi por hábito. E foi aí que senti. Não vi o homem, não vi moto, não vi luz, mas o cheiro. O mesmo cheiro de ferrugem molhada, forte, cortando o ar como faca. E no fundo, quase imperceptível, ouvi toque, toque, toque. Na porta do carona, só 3 vezes, do mesmo jeito. E então o cheiro sumiu. Segui viagem devagar com o volante firme e a sensação de que alguém tinha caminhado ao meu lado por alguns metros. Não por medo, mas como quem confere se está tudo certo. Como quem não deixou de cuidar. Antes de continuarmos para o próximo relato sombrio, ajude o canal a crescer. Curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva no canal. Obrigado a todos, vamos continuar. Boa noite, Emily. Espero que você esteja bem. O que vou contar aconteceu em 2014, numa época em que minha vida parecia andar sempre na contramão de mim mesma. Eu tinha 22 anos, trabalhava num mercadinho de bairro e estudava administração à noite. O emprego era mal pago, mas era perto de casa. Ou melhor, perto o suficiente para eu me enganar achando que aquele caminho era seguro. A verdade é que seguro nunca foi. O mercadinho fechava às 22 horas e eu sempre ficava um pouco mais ajeitando estoque porque o gerente insistia nisso. Quando finalmente bati o ponto, já passava das 22h40. E aí vinha a parte que eu mais odiava. Atravessar um posto de gasolina abandonado que ficava entre o mercadinho e minha rua. Era um posto antigo, desativado desde quando eu era criança. As bombas de combustível tinham sido retiradas, mas as marcas no chão ainda estavam lá. Círculos escuros como manchas de queimado.
O teto metálico fazia um barulho constante, rangendo sempre que o vento batia. E o pior, ali, por alguma razão, o ar parecia mais frio, mesmo em noites quentes. As pessoas do bairro diziam que usar aquele atalho não era uma boa ideia. Mas se eu desse a volta pelo quarteirão, chegaria em casa quase meia hora depois. Eu não tinha esse luxo. Com trabalho e estudo, cada minuto de sono era ouro. Mas teve uma noite, Emily. Uma noite que eu nunca mais consegui esquecer. Chovia como se o céu tivesse virado um balde derramado. As luzes da rua piscavam, ameaçando apagar a qualquer momento. A água corria pela calçada como pequenos rios que batiam nos meus tornozelos. Eu fechei o portão do mercado, puxei o capuz e comecei a caminhada rápida. Meus tênis encharcaram em segundos. Quando virei a esquina, vi o posto lá na frente, parecendo ainda mais escuro que o normal, como se a chuva tivesse apagado o pouco de luz que a lua refletia. No meio do aguaceiro, algo me incomodou de cara. Todas as lâmpadas do posto estavam acesas. Aquelas lâmpadas amarelas, velhas, que nunca funcionavam. Estavam brilhando como se tivessem sido trocadas no mesmo dia. Aquilo não fazia sentido. Apertei a mochila contra o peito e avancei, ouvindo apenas o barulho da água batendo nas chapas do telhado metálico. Foi então que percebi que havia alguém lá dentro. Ele estava de costas para mim, parado diante de onde antes existia uma bomba de gasolina. Usava uma jaqueta pesada, dessas impermeáveis, mas completamente encharcada, como se tivesse ficado horas tomando chuva. O tecido colava no corpo dele. Eu tentei desviar indo pelo canto do posto, mas não dava. O chão estava alagado demais. Uma poça gigantesca bloqueava a calçada. Eu teria que passar pelo meio. Quando eu cheguei a uns 10 metros, ele levantou a cabeça, lentamente, e virou o rosto na minha direção. Eu juro, Emily. A água escorria da aba do capuz dele direto para o chão, pingando como um relógio marcando segundos. Ele não me disse nada, não se mexeu, só me observou. Meu coração acelerou de um jeito que nem quando eu corria para pegar ônibus acontecia. Passei por ele com passos curtos, segurando a respiração. Quando cheguei na metade do posto, ouvi um barulho abafado. Chap, 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 passos na água. Não eram os meus. Eu virei o rosto bem devagar. O homem tinha mudado de posição. Agora estava 3 metros mais perto de mim. Mas eu não tinha ouvido ele andar. Só o som da água escorrendo dele como se tivesse acabado de sair de um mergulho. Foi aí que notei outra coisa. A jaqueta dele não fazia sombra sob a luz do posto. Nenhuma. Era como se a luz não encostasse nele. Eu estava travada. O medo deixa a gente burra, Emily. Isso é real. Pensei em voltar, pensei em correr, pensei em gritar. Mas aí ele falou, não passa pelo meio. A voz era baixa, arranhada, como se ele estivesse falando com a garganta cheia de água. Atrás, sempre passa atrás. Eu não entendi nada, abaixei o olhar. E foi aí que percebi algo no chão. Não eram poças comuns. A água formava rastros, como se algo pesado tivesse sido arrastado de um lado a outro, repetidamente. Marcas de arrasto, longas, fundas. Meu estômago virou. Quando levantei os olhos de novo, o homem já estava a apenas 1 metro de mim. E agora dava para ver o rosto dele, se é que dava para chamar aquilo de rosto. O queixo tremia como se ele estivesse com frio. Os lábios estavam roxos, rachados, a pele enrugada de água, igual quando a gente fica horas na piscina. Ele parecia encharcado por dentro. Eu comecei a recuar instintivamente, deslizando o pé na água, tentando não fazer barulho. Ele ergueu a mão, devagar. Os dedos estavam inchados, como os de alguém que ficou muito tempo submerso. Se passar pelo meio, ele vê... Quem? Eu sussurrei, sem querer,
sem pensar. O homem virou o rosto na direção da parte escura do posto, onde não batia luz nenhuma, e naquele cantinho, atrás de uma mureta quebrada, havia algo grande, algo agachado. Eu não vi forma, nem rosto, nem nada definido. Só o formato, uma massa negra, imóvel, como se fosse feita de breu condensado. Mas eu senti que aquilo olhou para mim. O homem respirou fundo, como se aquilo doesse. Não corre, não olha de volta. Vai, pela lateral. Eu não pensei 2 vezes. Virei o corpo devagar, sem fazer movimentos bruscos, e caminhei pela lateral como ele mandou. Meu coração batia tão forte que doía. A chuva caía diagonal, cortando minha visão. A luz oscilava, piscando como um coração prestes a parar. Eu sentia a presença da coisa atrás da mureta. Sabe quando você sente o olhar queimando a nuca? Era aquilo, multiplicado por 1000. De repente, ouvi uma respiração profunda, pesada, vinda daquela direção. Um som baixo, úmido, quase animal. Eu acelerei. Quando cheguei ao fim do posto, quase tropecei na calçada. A rua adiante parecia salva. Postes acesos, carros passando. O mundo normal. Não olhei para trás. Não tinha coragem. Na esquina seguinte, quando finalmente me atrevi a virar o corpo e olhar discretamente, o posto estava completamente escuro. As luzes haviam apagado, todas. E o homem de jaqueta não estava em lugar nenhum sinal, nem pegadas, nem som de água, só a chuva batendo forte no telhado metálico. Eu corri para casa como se fosse morrer. Uma semana depois, conversando com a dona Márcia, uma vizinha que mora ali desde sempre, falei do medo que eu tinha do posto. Contei por alto do homem, sem entrar em detalhes. Ela arregalou os olhos. Minha filha, você sabe que ali morreu um frentista, né? Faz uns 20 anos. Chuva igual a essa. Levaram ele de madrugada. A polícia só encontrou o corpo 3 dias depois. Estava tão inchado que tiveram dificuldade até para reconhecer. Senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Ele usava jaqueta? Perguntei, já sabendo a resposta. Sempre. Era a marca dele. A mesma que acharam, encharcada. Nunca mais atravessei aquele posto, nem de dia. E às vezes, em noites de chuva forte, quando o vento muda de direção, eu sinto um cheiro de água parada, de tecido molhado demais, e o rangido do metal do posto parece ecoar no meu ouvido, mesmo longe, como se me lembrasse, não passa pelo meio. O que vou contar, Emily, aconteceu comigo em 2009, numa época em que eu ainda morava com meus avós lá na Várzea das Laranjeiras. Um lugar onde a noite cai mais rápido do que o sol. Eu tinha 17 anos e estudava na escola agrícola da cidade vizinha. Todo dia eu voltava no ônibus das 22 horas. Era o último horário e quem perdia tinha que encarar 8 quilômetros a pé. A estrada de barro que ligava o ponto final até o sítio dos meus avós era comprida, silenciosa e cercada de eucaliptos tão altos que parecia que o céu se fechava entre eles. O povo da região dizia que a sombra caminha ali depois das 11, mas você sabe como é. A gente sempre acha que história de velho é conversa para assustar criança, até viver na pele. A primeira noite, numa terça abafada, o ar grudando na gente igual pano molhado, desci do ônibus e comecei a caminhada. Só o som dos grilos e o estalar dos meus passos no barro seco me acompanhavam. No meio do caminho, ouvi algo que me fez gelar. Um assovio fino, cortado, vindo das árvores. Não era de pássaro, não era de gente. Era como se alguém estivesse chamando, mas sem sopro humano. Frio, oco. Aumentei o passo. O cheiro de terra molhada ficou mais forte, apesar de não ter caído uma gota de chuva naquele dia. Foi então que eu vi, pelos cantos da estrada, onde o mato engole a luz da lua, algo se mexia.
Uma sombra. Não era bicho. Bicho faz barulho, quebra galho, corre. Aquilo deslizava. Baixo, lento, seguindo o mesmo ritmo dos meus passos. Se eu acelerava, ela acelerava. Se eu diminuía, ela diminuía. E o assovio voltava, sempre no mesmo tom, sempre chamando. Cheguei em casa com as pernas tremendo. Minha avó, Dona Ivonete, estava sentada no alpendre descascando mandioca, o rádio ligado bem baixinho numa rezadeira local. Quando contei, ela fechou a cara e disse: "Você não respondeu, né? Se responder, ela vem. E vindo, não volta sozinha." Perguntei o que era ela, mas minha avó só mandou eu ir dormir. Nos dias seguintes, o assovio veio de novo, e a sombra, e o cheiro estranho de molhado em noites secas. Eu tentava achar explicação. Animal ferido, vento no bambuzal, eco de algum casebre distante. Mas nenhuma fazia sentido. A sombra não tinha forma definida. Às vezes parecia de gente, às vezes de bicho, às vezes rastejante, às vezes ereta. E sempre no mesmo lugar da estrada. Sempre depois das 22 horas. Meu avô, seu Agenor, homem duro que não acreditava em nada que não pudesse pegar com a mão, um dia se irritou. "Isso é medo besta. Amanhã vou contigo ver essa sombra." Mas no dia seguinte, antes da hora do ônibus, ele recebeu uma ligação. O irmão dele estava passando mal. Precisava ir à cidade. Ficou de voltar tarde, mas não voltou. Eu tive que caminhar sozinha e naquela noite a sombra estava mais perto, bem mais perto. Cheguei na parte da estrada onde o barranco da esquerda era tão alto que escondia o céu. A lua, que antes iluminava fraco, desapareceu. A sombra surgiu outra vez, dançando entre as moitas. Depois veio o som. Não era assovio. Era um gemido baixo, arrastado como o de alguém respirando com dor. O mato balançou, mas o vento estava parado. E pela primeira vez, eu senti calor, como se alguém estivesse encostado na minha nuca. A sombra se ergueu, alta, magra, torta, e deu um passo para fora do mato. Eu paralisei. Meu corpo não obedecia. Tudo o que ouvi foi meu coração batendo no ouvido, forte e desesperado. A sombra avançou um pouco mais, e eu percebi detalhes que nunca vou esquecer. Não tocava o chão, mas deslizava por cima dele. Os contornos tremiam como se fossem feitos de fumaça negra. No centro, onde deveria haver um rosto, só havia um oco, um vazio sem fundo. E do vazio saiu o assovio, curto, fino, chamando meu nome. Foi então que algo mudou no vento. Um cheiro de folha de laranjeira queimada preencheu tudo ao meu redor. Forte, quente, igual ao cheiro do terreiro nas noites de reza. O ar ficou pesado e por um instante achei que ia desmaiar. A sombra parou, recuou um passo. Foi como se algo invisível tivesse sido erguido entre nós. Uma parede, uma barreira. A sombra tremia, como se tentasse avançar, mas não conseguia. O assovio virou um rosnado baixo. Então ouvi um chiado, chocalho de guizo. Não era cobra. Era algo que meu avô carregava no bolso. Um pequeno guizo de metal, herdado do bisavô, que ele sempre dizia que espanta o que não é daqui. Mas meu avô não estava ali. Mesmo assim, o som ecoou, forte, seco, e a sombra simplesmente desfaleceu. Caiu sobre si mesma como névoa sendo sugada pelo chão. Em segundos, sumiu. Cheguei em casa aos tropeços. Minha avó estava me esperando, sentada no escuro, só com uma vela acesa. Quando me viu, suspirou fundo. "Eu sabia que ia chegar o dia", ela disse. Perguntei o que era aquilo. Ela respondeu: "A sombra da várzea. Nasce do espírito de quem se foi sem vela, sem reza, sem despedida. A estrada onde você passa tem muita história enterrada ali, menina." Perguntei por que ela nunca tinha me contado. Ela abaixou a cabeça. "Porque, enquanto eu estiver viva, ela nunca vai conseguir te tocar." Só anos depois, quando minha avó partiu, entendi o que ela quis dizer.
Em 2017, voltei para a várzea para o enterro dela. No fim da tarde, resolvi ir a pé até o sítio como fazia antes. Na metade da estrada, o vento parou. O cheiro de terra molhada veio de novo, e o assovio, aquele mesmo tom oco, cortou o silêncio entre os eucaliptos. A sombra saiu do mato, mas dessa vez algo aconteceu. Um segundo cheiro surgiu. Laranja queimada, quente, doce, preenchendo o ar. A sombra hesitou, depois recuou e desapareceu sem lutar. Nessa noite, sonhei com minha avó. Ela me dizia sorrindo: enquanto você lembrar de mim, a estrada nunca vai te deixar no escuro. E até hoje, Emily, quando acendo um fogo ou sinto o cheiro de folha queimada, tenho certeza de que a sombra ainda me observa, mas sabe que eu não caminho sozinha. E assim chegamos ao fim dessa história. Curta, compartilhe e inscreva-se para não perder o próximo capítulo sombrio. Durma bem, se conseguir.